O Karatê-do, como tal, é uma arte marcial okinauense criada no final do século passado. Mas as suas origens são muito mais antigas. Todas as teorias coincidem no fato de que no século V, um monge budista chamado Bodhidharma, chamado Tamo pelos chineses e Daruma pelos japoneses, viajou da Índia à China para ensinar o budismo aos monges chineses no templo de Shaolin Su. A exaustiva prática da meditação revelou a fraqueza física dos monges. Bodhidharma, então, lhes ensinou uma série de movimentos que lhes permitia fortalecer seus corpos e sua força de vontade. Esses movimentos derivam das artes de combate da Índia e outros países, tendo sua origem no estudo dos movimentos dos animais. Assim surgiu o que se chamou de boxe dos monges. Depois da morte de Bodhidharma, seus discípulos se dispersaram por toda a China. Ao longo do tempo, essa série de movimentos foram estudadas, complementadas e testadas por vários mestres chineses até se converterem no chamado Kenpo Shaolin, chamado também por alguns de Quan Fa ou Kung Fu, e se difundiu por toda a China a partir do século XIII. Okinawa é uma ilha do arquipélago Ryukyu, que pertence hoje ao Japão, mas ao longo de sua história foi cobiçada e conquistada tanto pelo Império Chinês como pelo japonês. Devido a isso, existiu um fluxo constante cultural e econômico entre a China e a ilha de Okinawa, assim como outras regiões da Ásia. Devido ao domínio dos diversos impérios, sobretudo o japonês, os okinauenses foram proibidos de portar e usar qualquer tipo de arma ou aprender métodos de luta. Para poder defender-se dos agressores, o povo de Okinawa desenvolveu em segredo uma arte de luta sem armas, que era chamada simplesmente te, mão em japonês, ou Okinawa-te, mão de Okinawa, e outra arte de luta utilizando instrumentos de lavoura, pesca e outras ferramentas chamada de kobudo. Um dos mestres mais famosos do Okinawa-te foi o mestre Sakugawa, 1733 até 1815, quem além de conhecer o Okinawa-te, também recebera ensinamentos do mestre chinês Kushanku. Graças ao fluxo de pessoas, monges, soldados, comerciantes e imigrantes e de cultura entre Okinawa e a China, o Okinawa-te foi enriquecido pelo Kenpo chinês. Dessa forma, a arte de luta foi transformada e começou a ser chamada de Tode ou de Tote. A palavra To representava primeiro a dinastia Tang da China e posteriormente passou a representar a própria China. Tode significava então mão chinesa, devido à grande influência do Kenpo sobre esta arte marcial okinauense. Haviam naquela época 3 cidades muito importantes de Okinawa: Shuri, a capital, Nara e Tomari, e devido ao desenvolvimento do Tode em cada uma delas ser um pouco diferente, cada uma adotou um estilo de karatê diferenciado. Assim surgiram o Shuri-te, o Nara-te e o Tomari-te. O Shuri-te era um estilo considerado como derivado do Shaolin externo, bastante explosivo e rápido. Um dos grandes mestres deste estilo foi Sokon Bushi Matsumura,
1809 a 1901. Aluno do mestre Sakugawa. Este mestre ensinou sua arte não só aos habitantes de Shuri, como a alguns praticantes de outras cidades. Outro mestre reconhecido desse estilo foi Seisho Aragaki, 1840-1920. O Narate era um estilo forte e que fazia ênfase na respiração e, como tal, foi descrito como Shaolin interno, sendo seu representante mais célebre o mestre Kanryo Higaonna, 1853-1915. O Tomarite era um estilo intermediário, mas só era praticado por poucas pessoas, a maioria militares dessa cidade. Mestres como Kosaku Matsumora, 1829-1899, e Kokan Oyadomari ensinaram esta arte, que depois se misturou com o Shurite para gerar o Shorin-ryu. Estes três estilos, posteriormente denominados em conjunto Karate Jutsu, que significava técnica ou arte da mão chinesa, por essa origem da arte, foram evoluindo, diferenciando-se até que no começo desse século, os alunos da primeira linhagem de cada um deles geraram os principais estilos do Karate-do moderno. Nos diferentes katas, formas, sequências de movimentos simbolizando situações de ataque e contra-ataque, pode-se apreciar as semelhanças e as diferenças dessas grandes ramas do Karate-do. O Shurite. Entre os mais famosos mestres do Shurite estão Yasutsune Anko Itosu, 1832 a 1915, Yasutsune Asato, 1827-1906, Shotoku Kian, 1870 a 1945, Choki Motobu, 1871-1945 e Gishin Funakoshi, 1868-1957. Os seus alunos viraram mestres ao seu tempo e criaram alguns dos estilos atuais. Essa rama do Karate-do foi originalmente denominada Shorin-ryu, sendo que Shorin é a pronúncia japonesa de Shaolin e dividiu-se em três estilos chamados Kobayashi-ryu, Shobayashi-ryu e Matsubayashi-ryu. Alguns dos mais conhecidos mestres desta rama de Karatê são Shoshin Shibana, 1885 a 1869. Continuou a linha de Shorin-ryu do mestre Itosu, chamando-a Kobayashi-ryu Shorin-ryu. Depois da sua morte, Katsuya Miyahira liderou o Shorin-ryu Shidokan e Shoguro Nakazato, 1921 a 2016, o Shorin-ryu Shorinkan. Gishin Funakoshi, 1868 a 1957, aluno dos mestres Asato e Itosu e também do mestre Matsumura. É um dos responsáveis da difusão do Shurite no Japão. Apesar de não querer dar um nome ao estilo, este ficou conhecido como Shotokan, um dos estilos mais difundidos hoje em dia. Entre seus alunos destacam-se Shigeru Egami, Masatoshi Nakayama e Hirokazu Kanazawa. Ken Wamabuni, 1889 a 1952. Um dos melhores alunos do mestre Itosu, também foi aluno dos mestres Higaonna e Miyagi do Narate. Mudou-se para o Japão para ensinar Karate-do, o estilo que primeiramente chamou de Itosukai, até que em 1937 criou o estilo Shitoryu, que combina aspectos do Shurite e do Narate. O nome do seu estilo deriva dos caracteres dos nomes dos seus dois mestres, Itosu e Higaonna. Após a sua morte, seu filho Kenei herdou o Shitoryu e seu aluno Ryusho Sakagami continuou o Itosukai Shitoryu. Shoshin Nagamine, 1903-1997. Aluno dos mestres Ankichi Arakaki, Choki Motobu, Shotoku Kayan
e Yasusuni Toso foi o fundador do Matsubayashi Ryu. Seu sucessor foi seu filho Takayoshi. Eizo e Tatsuo Shimabuku. Esses dois irmãos foram alunos do mestre Shotoku Kian. O primeiro continuou a linha Shobayashi Ryu de Shorin Ryu, que se expandiu bastante nos Estados Unidos, e através dos marinheiros das bases navais em Okinawa. O segundo, que também foi aluno do mestre Miyagi da Goju Ryu, foi o fundador do estilo Isshin Ryu, Kanken Oyadamari Toyama, 1888 a 1966. Começou a aprender o Okinawa-te com o mestre Itarashiki e depois foi discípulo do mestre Toso. Junto com o mestre Funakoshi, foram os denominados Shibaushi, protegidos do seu mestre. Também foi aluno do mestre Higaonna do Narate, fundando o estilo Shudokan.